Paz do Senhor, gente, estamos começando mais um projeto da nossa igreja e dessa vez é um podcast. E não poderia começar com outra pessoa a não ser aquela que nos sustenta na fé e aquela que sem ela não teria igreja, né, gente? A nossa pastora Márcia, palmas pra ela, gente. Obrigada. Ela disse que tá com vergonha, gente. Eu enfrento uma multidão, mas essa câmera me intimida. Eu também tô com vergonha, então não repare se a gente ficar nervosa. Então agora a pastora vai se apresentar um pouco, contar da história dela, como começou o chamado, como que isso tudo aqui começou, né? Pode falar em 2 horas? Não, 2 horas não, pastora. Senão o João da edição vai ficar bravo, viu? Vamos lá. Eu vou começar falando o que eu coloquei no meu Insta. Eu sou do altar, eu amo o altar e eu sou o altar. Essa é a minha vida. Meu pai falava que eu nasci no banco da igreja. Mas não é que minha mãe deu a luz no banco da igreja, né? Logo que eu nasci, minha mãe ficou internada, teve uma internação. E eu recém-nascida, meu pai me trazia para a igreja, as obreiras que cuidavam de mim. Então, por isso que tem muitas obreiras aqui que falam que me carregou no colo, bebezinha. E assim foi, cresci. Eu sempre gosto de dizer, relembrar que o quintal da minha casa era os bancos da igreja. Porque a gente morava em casas improvisadas no fundo da igreja. E não tinha lugar para me brincar, então eu gostava de brincar de boneca, de casinha. E aí eu brincava no meio dos bancos da igreja e assim eu cresci. Essa foi minha vida até a minha adolescência, minha juventude. Depois eu só fui ter uma casa mesmo de verdade depois que eu me casei. Mas a minha infância, a minha adolescência foi na igreja. Não só em questão no aspecto de congregar, mas eu morava, né, na igreja. Então, para mim, o meu aprendizado todo foi com meu pai. Meu pai não foi aquele que sentou comigo e ficou ensinando. Eu aprendi na prática, né, o exemplo dele. Um homem de muita fé, um exemplo de fé, de coragem. Eu via muitas vezes meu pai orando a madrugada toda, monte, ele me levava para os montes. E a gente já teve muitas igrejas, né? Nessas igrejas ele sempre me levava para cantar nas igrejas. Então, por onde ele caminhava eu estava junto. Embora eu tinha muita vergonha, quando eu ia cantar eu ficava grudada no altar, com o olho fechado. Nem saudava os irmãos da igreja. Hoje o povo fala que eu falo demais, né? Mas eu não saudava nem o povo com a paz do Senhor, de tanta vergonha que eu tinha. Meu pai ficava bravo comigo, mas hoje eu falo demais, né? Demais, pastora. Hoje o povo reclama que eu falo demais, gente. Olha, que pecado. Pra vocês terem noção, quando ela acaba o culto cedo, os irmãos da glória deu, gente. Ela, oh glória, aleluia, Senhor. E essa é a minha vida, a minha paixão, é tudo, né? Eu não me vejo longe do altar, eu não me vejo longe da igreja, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? E hoje eu entendo mais do que nunca que esse é o meu chamado. Então, eu antes idealizava uma carreira de cantora, mas no meio do caminho o Senhor mudou meu trajeto e me colocou no altar para pastorear. E foi desafiador. Fazem agora 18 anos, né, que eu pastoreio. E essa missão ele veio a falecer no ano de 2007. E a partir de então, eu passei a pastorear a igreja. Foi meio que no susto, né? Mas de certa forma Deus foi preparando a gente para isso. E eu me achava incapaz, eu não achava que eu não daria conta, eu achava que eu não daria conta, né? Mas quem capacita é Deus e a gente está aí já há 18 anos no altar. E eu posso dizer que ao longo desses anos a Márcia mudou muito, né? A pastora Márcia mudou muito. Eu, como pessoa particular, posso dizer que amadureci bastante, cresci bastante e também como pastora também, eu
eu tenho visto passo a passo, tempo a tempo, o trabalhar de Deus, o forjar de Deus. E é no processo árduo, né? Nas lutas, nos desafios, nas dificuldades que a gente é forjado. Então, hoje, se eu olho para trás das lutas que eu já tive, as batalhas que eu já tive, se antes eu chorava por elas, hoje eu olho para todas elas e falo, Deus, muito obrigada. Porque foi através de cada uma delas que hoje eu posso dizer que eu sou mais madura espiritualmente, tenho uma certa maturidade na fé. E eu sei que tudo que eu vivi, tudo que eu passei é experiência para contar, é testemunho para contar, e é para ter autoridade em determinados assuntos, para poder atender pessoas, cuidar de pessoas e compartilhar com pessoas tudo que eu vivi, né? Então é muito bom servir a Deus, e quando você busca ter um coração sensível, um coração ensinável, eu mesmo sou uma pessoa que eu fico, a cada situação da minha vida eu fico observando o que Deus quer falar comigo nessa situação. Sim. Então é assim que eu vivo. E agora a pergunta que não quer calar, pastora. Vamos tomar Porque água. assim, vamos tomar. A gente vive chamando você de pastora, né? Mas e assim, e a Márcia? Como que é a rotina da Márcia no dia a dia? Ela ora 24 horas por dia? Oh, meu Deus, eu sou anjo. Ela lê a Bíblia o tempo todo? Não, sou anjo ainda, não tive um corpo glorificado ainda. Porque eu lembro de quando foi fazer o Amigo Secreto das Preciosas, e aí tava escrito lá, Márcia, não sei o que, fazer alguma coisa. Eu fiquei tipo assim, gente, quem é Márcia? Eu tinha esquecido que essa nome era Márcia. Eu falei, não, Márcia, quem é essa Márcia? Porque pra mim é pastora. Mas esses dias eu tava pensando sobre isso, sabe? Que em todo visitas que eu vou, todo mundo, pastora. Eu falei, eita, o Senhor mudou meu nome mesmo, né? Igual fez com Paulo. De Saulo foi pra Paulo. No meu caso, a Márcia desapareceu, agora é pastora. É pastora, todo mundo chama de pastora, né? Mas tem alguém que chama de Márcia? Márcia é muito raro agora. Então, a Vera me chama de Márcia. A Vera é a best friend. Minha família me chama de Márcia. Não, mas é muito estranho. E os filhos, né, que chamam de mãe? Não tem como... De mamãe, eu exijo que me chama de mamãe, por favor. E eles não te chamam de pastora nem aqui, né? Não. Não, é mamãe. É mamãe. Mas como que é a sua rotina, tipo assim, pastora? No dia a dia? Normal, comum, sou uma pessoa normal, muito comum. Sou dona de casa, gosto de cozinhar, gosto de fazer doce, gosto de fazer pão. Gente, detalhe, tá? Ela faz os doces maravilhosos. Quem estiver assistindo isso e nunca tiver experimentado, experimente. Eu já falei pra ela. Já tive uma conversa ali com Deus, falei, olha, Senhor, tem que ter os doces da pastora no céu. Palha italiana, tem que ter. Se não tiver, eu vou ficar chateada. A gente fala que quando a gente não experimenta o céu ainda, a gente não provou disso, a gente prova dos docinhos da pastora, que é um pedacinho do céu, entendeu? Porque, olha, é uma delícia, não tem como. Pois é, Deus me dotou de alguns talentos, eu louvo a Deus por isso. Eu amo cozinhar, é a minha linguagem de amor, é prestação de serviço. Eu sou assim, eu sou alguém que gosta de cuidar, e quando eu cuido mesmo, eu me dedico. Não sou de guardar rancor, mágoa, tenho um coração até muito bobo. Tem gente que me chama de boba, fala que eu sou muito boba. Demais, gente, é um coração muito a bom, sua sabe? tia diz que eu já tenho um lugarzinho no céu, mas Sei. assim... Você e a Vera. Eu, graças a Deus, Deus me deu um bom coração, e é um coração que a gente deve preservar e cultivar, porque a vida, a gente passa pela vida e pessoas nos machucam, nos ferem, nos magoam, mas eu não consigo guardar mágoa nem rancor. Eu louvo a Deus por isso, porque eu sei que a mágoa e o rancor é algo muito prejudicial, né? Sim. Principalmente para aquele que carrega consigo. Sim. Mas eu sou uma pessoa normal e eu procuro passar isso hoje para a igreja, né, gente? Eu sou pastora, às vezes as pessoas nos vêem no altar e pensam que a gente é um anjo, né? Ora 24 horas por dia. Que a gente não tem vida, que a gente não vai no cinema, que a gente não passeia, que a gente não fica de pijama dentro de casa. Gente, o dia que eu ver a pastora de calça de pijama, nossa, eu vou falar, não, eu tô sonhando, Jesus voltou, né? Gente, é normal, uma vida normal. Você sabe que eu sou filha de pastor, então eu sofri muito
por esse rótulo de ser filha do missionário. Na época em que eu era criança, adolescência, nós éramos muito cobrados. Era muito difícil ser cristão nessa fase, nessa época. E também ser filho de pastor. Vinha uma cobrança muito grande sobre a gente. Sim. Então, tudo isso que eu vivi, hoje eu não quis passar para os meus filhos. Por exemplo, eu tenho um filho que é afastado dos caminhos do Senhor. Mas um dia eu tomei a decisão que eu não ia obrigá-lo. Né? No meu caso lá atrás, a gente vivia uma condição que às vezes a gente era obrigado, até por causa dos irmãos da igreja que cobravam muito, sabe? E eu não quis trazer isso para os meus filhos. Eu acho que a própria palavra fala que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Então a semente está sendo semeada. Sim. E eu creio que ela vai frutificar. Meus filhos eu apresentei a Deus, são consagrados ao Senhor, e eu sei que no momento certo o Senhor irá salvá-los, irá trazê-los de volta para o caminho, mas eu não sou essa pessoa que obriga e que exige os meus filhos a estarem na igreja. Eu ensino o caminho, eu ensino a verdade. Não me deixa triste? Me deixa triste, porque o nosso desejo ao pastorear uma igreja é você ter os seus filhos ali, a sua família no altar. Mas eu sei que é um processo, tanto é que eu passei por uma experiência. O meu filho mais velho, na época que ele se afastou da igreja, a gente estava com um grupo de jovens aqui muito bacana, em Crescente, só que de repente meu filho se afastou e aquilo me levou a um conflito muito grande. Eu chegava em casa, eu chorava muito, porque eu não entendia o porquê que eu estava fazendo a obra, e meu filho se afastou do caminho do Senhor e estava fazendo tudo aquilo que eu odiava. E um dia eu estava de madrugada na janela da minha casa, chorando, esperando meu filho chegar e falando com Deus, e Deus falou muito claro comigo. Deus falou comigo assim: ele é seu ou é meu? Na hora assim me deu até um gelo na espinha. Eu falei: Senhor, ele é seu. Então o Senhor disse para mim: deixa que eu cuido. Então a partir daquele dia, sabe, né, através dessa experiência, eu pude entender que são meus filhos, mas em primeiro lugar é de Deus. Sim. Então hoje eu tenho essa tranquilidade. Assim também como, né, muitas vezes as pessoas enxergam o pastor alguém que não tem problema, que não tem luta. Gente, eu tenho uma vida fora do altar. Eu tenho lutas, eu choro. Às vezes eu desacredito, às vezes eu me revolto, eu fico brava, eu fico nervosa, eu dou uns gritos quando preciso dentro de casa. Sou gente normal, né? Sim. Então, isso eu deixo hoje, eu quero transparecer isso para os irmãos da igreja. Até porque quando meu pai, ele foi uma pessoa que ele sempre foi muito presente no altar. E ele veio a ficar enfermo, teve um AVC e ficou o lado esquerdo paralisado. Com isso, trouxe muitos conflitos na cabeça dos irmãos, de muita gente. Ele é homem de Deus, é servo de Deus, e por que ele está nessa situação? Então foi para mim também um aprendizado, uma experiência. E a gente fica doente também, a gente tem problemas de saúde também, né? A diferença é que nós carregamos uma unção, um chamado, uma responsabilidade. E eu sempre falo, do mesmo jeito que Deus fala comigo, Deus pode falar com outros. Mas eu posso dizer, eu sou privilegiada, eu tenho um chamado. A partir do momento que nós temos um chamado, a gente pode dizer que somos privilegiados, né? Os judeus mesmo, eles tratam o chamado de Deus como a maior bênção que se possa ter. É Deus chamar alguém. Sim. Então eu me sinto privilegiada. Mas eu tenho a vida normal. Limpa a casa, fica de pijama, se revolta com os filhos. Também. Dá uns gritos. Também. É assim, vida normal. Mas, pastora, você já pensou, tipo assim, olhou em algum momento e falou assim: meu Deus do céu, será que isso daqui é pra mim mesmo?
Tipo, já pensou em desistir? Falar, não, vou jogar tudo pro alto, vou chutar o balde. Sempre. Sim. A gente Toda passa semana. por essa fase. Toda semana. Olha, eu vou te falar, vou compartilhar um momento que eu tive muito sério há 1 ano e meio atrás. Eu passei por um processo de depressão e nesse processo o que mais enfatizou na minha vida foi o altar. Eu passei um período que eu subia no altar e a vontade que eu tinha era de sair correndo. Foi um momento muito difícil de lidar, muito conflituoso, porque eu estava passando por diversos conflitos, atritos, situações difíceis, e eu tinha esse questionamento com Deus: por quê? Eu sou tua serva, faço a tua obra, enfim. E eu passei uma fase assim que eu de verdade quis largar tudo, deixar tudo. A minha vontade era essa, porque o peso estava muito grande. Às vezes as pessoas não têm noção o que é um peso espiritual. Sim. Eu sempre falo, e os meus filhos sabem, que quando eu termino um culto, principalmente dia de domingo, que é um culto mais extenso, quando termino o culto eu chego em casa moída, parece que passou um caminhão em cima de mim. Então isso é o que? É o peso espiritual que a gente carrega. E fora isso, a gente já tem a nossa vida, tem filhos, tem família. Então quando junta tudo isso, né, é uma carga, sobrecarga. E se não for Deus na nossa vida, a gente não aguenta. Sim. E eu passei por um período muito crítico que eu achei de fato que eu não ia conseguir resistir e que eu ia parar minha jornada como pastora, como serva de Deus, e a minha vontade era abandonar de fato o altar. Sim. Mas foi um processo que mesmo me arrastando, eu persisti, eu resisti, eu perdi, né, a motivação do altar e aquilo me apavorava, me desesperou. Só que foi só um tempo. E um dia Deus me tratou no profundo e mudou completamente a minha visão, a minha motivação, sabe? Hoje eu subo no altar com a minha missão de pregar a palavra. Não importa que tenha 2, 3 ou 100 pessoas. A mensagem que eu tiver que entregar vai ser com a mesma intensidade de 1, de 3 ou 100. Hoje eu passei por este processo de lapidação. Foi assim um momento meu com Deus, sabe? E que Deus trouxe um renovo, um fortalecimento, e eu continuei de pé, graças Amém. a Deus. Amém. E é bom você abrir isso, né, para as pessoas perceberem que a gente também desiste, né? A gente que está na frente de alguma coisa, a gente também tem o pensamento de desistir. Você comentou isso sobre, às vezes, a gente chegar em casa e falar assim, meu Deus do céu, parece que passou um trator por cima de mim. E é muito doido porque eu sinto isso até mesmo assim, perto daquilo que é o seu chamado, do tanto de gente que você prega, eu prego somente para as crianças, eu falo com as crianças, eu fico com as crianças e às vezes tem dia que eu falo assim, misericórdia, eu não quero ouvir a voz de mais ninguém. É muito doido assim isso, mesmo, né? E a gente sente um peso mesmo, parece que a gente sente dor no corpo, é um cansaço muito forte. E é muito bom a gente falar isso para as pessoas. E isso é normal. Sim, para as pessoas verem que isso acontece também com todo mundo. Isso, assim, tem pessoas que se questionam, né? Por que às vezes eu termino um culto, termino uma pregação, fico angustiado, fico aflito, ou fica aquele peso, aquela... são batalhas espirituais. Sim. E eu aprendi, né, vendo outros pastores falando sobre, e eles falando que de fato quando você consegue se derramar e extrair, é que realmente de fato ali o teu espírito, né, se derramou naquilo que você fez. Sim. E é quando a gente sente esses pesos, esses desgastes. E é normal. Então até isso, até eu aprender isso, até eu discernir isso, também levou um tempo. Sim. Né? Por exemplo, até eu aprender que dons, por exemplo, eu tenho dons. Os dons não é para benefício próprio, eu também penei bastante.
eu sofri bastante. Que aí é onde entrava os questionamentos. Deus, por que o Senhor faz na minha vida e não faz na vida faz na vida do outro e não faz na minha, né? Sim. Então eu aprendi também que os dons não é para meu benefício, é para abençoar a igreja do Senhor, para abençoar a vida das pessoas. E aí eu vou ter também o meu tempo, eu também entro na fila, né? Sim. Eu também, a minha casa, minha família também entramos na fila da espera da bênção e do milagre. E entra muito na questão que quando a gente está na frente de alguma coisa, tudo aquilo que a gente faz não é para nós, né? Exatamente. É para o outro. Então a gente se doa muito, né? Servir. Sim, a gente realmente serve, a gente tá ali na posição de servo e não de receber. E é muito doido porque a gente aprende muito isso com o tempo também, né? Que a gente mais dá do que a gente recebe. Exatamente. E isso é muito difícil, né? A gente lidar com essas coisas. E até mesmo no dia a dia, quando a gente tá ali no dia a dia, até mesmo uma coisa simples que a gente vai fazer com uma pessoa, vai fazer um evento simples, vai visitar uma pessoa, a gente sente um peso também, sim, né? Sim. A gente sente um cansaço. Eu falo isso porque toda vez que eu faço coisas divertidas com o pessoal da mídia, coisas diferentes, meu Deus do céu, eu saio parecendo também que eu levei uma surra. Falo, gente, eu não quero mais ouvir a voz de ninguém, eu só quero ficar em silêncio, quietinha aqui, ó. São batalhas espirituais, né? Eu mesmo tenho pessoas que muitas vezes eu oro, que eu sinto que a pessoa está sentindo. Por exemplo, semana passada eu fui fazer uma visita e no momento da oração eu senti toda a angústia que aquela pessoa que eu estava orando por ela estava sentindo. Então tem essas situações também, que às vezes quando a gente carrega alguns dons também, isso suga da gente, né? As nossas energias, as nossas forças. Mas é algo passageiro, né? Porque Deus renova a gente. Mas eu tenho situações de que eu estou orando por pessoas e eu sinto ali na hora o que a pessoa está sentindo. Sim. Então isso acarreta também um peso, né? E o mundo espiritual ele é muito real, né? É. E a gente sente muito sobre isso. E as pessoas brincam muito com isso, ou às vezes até acham que não é real, né? Só que aí quando a gente vê essas situações que a gente fala, meu Deus, como pode ser tão real? Né? É mais real do que parece, do que aqui, onde as a gente tá. As pessoas não acreditam, né? Sim. Mas tão certo como nós estamos nos vendo aqui, que é real, assim também é o mundo espiritual. Sim, sim. Agora a gente vai fazer uma brincadeira com você, hein, pastora? Bora lá, vocês não veem? Olha. É uma brincadeira boa, é fácil. Vamos lá. Vai ser assim, a gente vai te falar uma palavra e nessa palavra que a gente te falar, você vai ter que falar alguma coisa relacionada àquilo. Uhum. Por exemplo, se eu te falar altar, você fala uma palavra relacionada àquilo. O que então, você acha sobre aquilo? Então tá. Pode começar? Pode. Então vamos lá. Família. Tudo. Igreja. Tudo. Tudo é tudo. Amo igreja, é minha vida. Deus. Tudo pra mim, é a razão de viver. Ministério. Desafio. Crianças. Sentido. Da nossa igreja, vamos pensar Futuro. assim. Futuro. É, eu pensei nisso Futuro. também. Jovens. Um futuro presente. Vera. A Vera. É minha mãe, é meu pai, é tudo. Vera, gente, Vera, eu falo, esses dias eu fiz uma declaração pra ela aqui no culto, eu falo, gente, essa mulher tem que viver mais de 100 anos. Imortal, né? Porque eu não me vejo sem ela. E é algo tão interessante que a Vera veio junto com meu pai da Igreja Casa da Bênção. Ela fundou a igreja junto com meu pai, cuidou da minha mãe, cuidou do meu pai, cuidou de mim, dos meus irmãos, cuidou dos meus filhos e até do meu neto. Vai ter que cuidar do bisneto, do neto, vai ter que cuidar de todos, gente. Ai, não, é uma pessoa indispensável. A Vera, ela tem que ser imortal, né, gente? Pra quem não conhece a Vera é o nosso Severino aqui da igreja, gente. Severino, ela é nosso tudo. Ela falou de rede mundial de missões. Tem que lembrar da Vera. Quando não é o missionário Góes, agora é a Vera. É. E eu falo, eu acho que toda igreja tem que ter uma Vera, gente. Só que a nossa é especial, só Exatamente. A gente tem, entendeu? As pessoas têm que criar uma função chamada Vera. Com certeza. Porque a Vera é nosso tudo, gente, da igreja. Sem a Vera não tem a igreja. Exatamente. A igreja não abre.
Agora o último, altar. Responsabilidade. Sim. Muita responsabilidade, mas privilégio e prazeroso. Agora, pastor, uma pergunta assim polêmica. Eita. Polêmica. A gente vê muito hoje em dia nas redes sociais as pessoas falando que não existe pastora, que uma pastora não devia liderar uma igreja. O que você acha sobre isso? Você acha que realmente uma pastora não pode liderar uma igreja? Tem que ser um pastor? O que você tem assim quando você vê essas opiniões das pessoas? Não vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Mas eu acho que se fosse para existir esse tabu, né? Sim. Essa questão de mulher não liderar a igreja e não pastorear, Deus não daria um chamado para uma mulher. Sim. Né? Nós vamos ver que a mulher, principalmente no ministério de Jesus, foi de suma importância. E Jesus fez questão de valorizar o chamado e o ministério feminino. Então, se não fosse para ser, Deus não levantava uma mulher. Né? Existem muitos lugares que Deus tem levantado mulheres por falta de homens. Sim. Né? O importante é que a palavra está sendo pregada. Eu vejo muitas polêmicas, eu procuro nem me apegar ao que falam. Hoje, até nesse processo que eu vivi, eu prefiro ficar naquilo que Deus fala comigo e me mostra. Sim. Deus tem me mostrado muito sobre o futuro, sobre o meu chamado, sobre o meu ministério. Então hoje eu dou ênfase à voz de Deus, somente a voz de Deus. E o que eu acho que está mostrando muito nesse tempo de agora, né, é realmente isso que você falou. Os homens parecem estarem se apagando, né, Sim. e as mulheres se levantando, Sim. né. E eu acho que isso é muito triste, porque até mesmo quando a gente vê, olha assim para nossa igreja, tem muito mais mulheres do que homens, né? Sim. Então, homem, você que está assistindo a gente, se levante. Pois Se é. levante. Estamos contratando pastores, evangelistas. Por favor, venha para nossa igreja. Agora, pastora, a gente vai começar com as perguntas que mandaram para você. Vamos lá. Vamos lá, hein? Como foi saber que seria pastora? Assim, a sua primeira reação. Socorro, Deus. Socorro Deus. Socorro Deus mesmo, porque eu acompanhei a vida do meu pai. Sim. E não foi uma vida fácil. E foi desafiador porque na época que foi para eu pastorear, eu estava concorrendo um contrato na Graça Music, na gravadora do R.R. Soares. E eu havia participado de uma reunião e eles me falaram que se eu fosse contratada, eu não podia faltar agenda, podia estar prestes a dar à luz, eu tinha que estar lá cumprindo a agenda. Então eu já sabia da responsabilidade. Sim. Então quando eu soube disso, logo passados uns meses meu pai partiu. E no dia do velório do meu pai eu prometi ali diante do caixão do meu pai. Eu falei, pai, eu vou me dedicar. Eu vou cuidar das ovelhas que o Senhor deixou. E isso começou a acontecer antes mesmo, porque uns meses antes do meu pai partir, meu pai ficava falando assim, agora eu posso partir em paz, o peso saiu das minhas costas. Ele não podia me ver, onde ele me via, ele me chamava de missionário e começava a chorar. Então, espiritualmente, meses antes, Deus começou a trabalhar, sabe? E eu só cantava na igreja, eu não era de ministrar a palavra. E poucos meses antes do meu pai partir, ele começou a me colocar no altar para ministrar a palavra. Até eu me surpreendi, né? Pelo fato de eu começar a ministrar a palavra. Até então eu não tinha esse desejo, né? O meu alvo mesmo era cantar, ser cantora. Desde criança era isso. E logo que meu pai partiu, eu já vi ali que eu tinha que tomar essa postura. Sim. E esse posicionamento. E foi difícil. Até eu subir no altar foi difícil. Até mesmo por conta da vergonha, né? Que agora É você tem que lidar com todo mundo. é timidez, é não querer me sentir melhor do que ninguém, aquele monte de conflito. Sim. Eu sentava lá no fundo da igreja. Aí eu fui mudando de cadeiras até sentar na frente. Depois de muitos meses eu consegui subir no altar.
E foi gradativo, Foi aos mas não pouquinhos. foi fácil. Hoje em dia ela não abandona a poltrona dela, tá, gente? Que Não. tem no altar. Hoje em dia, Não, se voltar a poltrona, ela nem sobe. Não, eu subo sem poltrona. Mas hoje o altar é meu lugar que eu me derramo. Sim. Que sou eu. Eu sou eu de verdade. Sim. Agora a próxima pergunta, hein? Como é ter que cuidar de várias almas ao mesmo tempo? Desafio puro, né? Aí que entra, tem que ser igual eu sou mesmo, esse coração mole e bobo. Sim. Mas é muito bom, você lidar com pessoas e lidar com pessoas diferentes, né? Tem problemas? Tem muitos problemas, muita dor de cabeça. E problemas que muitas vezes você olha e fala assim, meu Deus, pra que isso? Precisava, gente. Precisava disso. Mas assim, é muito bom você se sentir útil. Eu me sinto útil no reino. E é o meu prazer. Agora a próxima, hein? Como posso fortalecer a minha fé em momento difícil? Uma pessoa mandou aqui, aleatória. Anônimo e não pode falar. Orar, jejuar, ler a Bíblia. Ai, mas eu tô sem força. Mesmo sem força, com raiva, vai. É o que nos alimenta, não tem outro caminho. Sim, isso é verdade. Não tem outro caminho. Nos maiores desafios, principalmente quando a gente se sente ali acuado, na solidão, a gente tem mesmo que fechar a porta do quarto, colocar um louvor, dobrar o joelho, mesmo sem palavras, ali ficar, até Deus te renovar. Sim. Agora estão perguntando aqui um conselho espiritual. Que conselho você dá para essa geração? Orar mais. Para a nova geração, orar mais. Valorizar os antepassados. Eu, particularmente, valorizo muito esses irmãos de cabelinho branco que tem aqui na igreja. Sim. Eu amo demais quando um deles vai para a glória, meu Deus. Eu sofro horrores porque ali são experiências, vozes de experiência, e eu sempre falo para eles, quando eu crescer quero ser igual a vocês. Eu sempre falo isso para eles. Sim. Então é preciso lembrar que antes da gente teve outros que pagaram preço para a gente estar onde a gente está. Com certeza. Né? E é uma vida de comunhão com Deus. Eu acho que é tão lindo, maravilhoso você ter o prazer de ter um dom, de você ouvir a voz de Deus, de você ser usado por Deus. Sim. É claro, não é glamour, mas é possível. Sim. Então, buscar bastante mesmo. Eu desde criança eu me via em monte, em campanhas de oração, às vezes obrigada, meu pai obrigava eu orar, abrir culto. Gente, eu ficava com tanta raiva quando meu pai mandava eu abrir culto, 3 horas da tarde, com um avental branco. Ai, mas tudo foi treinamento para o que eu vivo hoje. É e eu verdade. mal sabia disso. É mesmo. Né? Então, o meu desejo é que essa nova geração seja jovens assim apaixonados por Jesus. E quando eu olhava para meu pai, eu falava, eu quero ser igual a ele. Mal sabia ela que o igual ia ser uma pastora, né? Pois é. Porque ela não imaginava, não fazia a mínima ideia que um dia Aí seria ela. tem uma frase que eu aprendi: a unção que você respeita é a unção que você atrai. Misericórdia. Fiquei preocupada agora. Hashtag preocupei. Bora pra próxima. O que você mais admira na sua igreja? O amor. Realmente aqui o nosso slogan só o amor constrói. E aqui o amor não falta. Sim, isso é verdade. Por ser uma igreja pequena, é uma igreja acolhedora e que ama de verdade. Realmente. E a gente vê isso, né? Ano passado mesmo a gente viu com a irmã Jesuína, né? O Sim. movimento que a gente fez. Sim. Então é realmente Em tudo. o amor. Sempre que precisa, a igreja está unida em prol da necessidade. Sim. Então vem que a gente descobriu o que é o amor. É. Para você, qual é a parte mais difícil em ser pastora? Vamos lá. Tudo. Uma lista. Peraí, gente, deixa eu tirar aqui a lista. Tudo é difícil. Mas é aquilo, sabe? Eu falo como Salomão, todo dia eu falo para Deus, Deus me dá sabedoria para poder entrar e sair diante dos homens.
Porque são situações adversas, não é? Às vezes você se depara com situações no caminho inesperadas e você também aprende com aquilo, né? Então a parte mais difícil é tudo. Se ser pastor não é fácil, é difícil em tudo. Socorro, Deus. Mas Paulo diz, tudo posso Naquele que me fortalece. É um fardo gostoso de carregar. Então, assim, é um peso bom. É um verdade. peso gostoso. É igual ser mãe, é pra descer no paraíso. Misericórdia, gente. Gente, tivemos um contratempo, porque se não for pra ter prova, a gente nem sai de casa, né, Exato. pastora? A gente teve que mudar de celular. Então vamos lá para a última pergunta. Como foi o seu chamado para o ministério? Foram bonzinhos comigo, né? Foi, Umas você viu? Não teve perguntas assim pergunta tão polêmica. Foi tranquilo. Acho que o povo tem medo de mim mesmo, né? Tem, meu pai fala isso, né, pastora? Ai, credo, gente, por que Vai vocês falar. falam que eu sou brava? Eu achava isso, gente, mas depois que criei amizade eu não achava. Não, as crianças, gente, têm pavor de mim. As crianças têm medo de mim. Aí eu não me acho com cara de brava. E o povo fala que eu tenho a cara de brava, que eu sou igual ao meu pai. Não sou, não. Eu não acho que ela tem cara de brava. Não. Não. Eu sou um anjo. Demais. Um anjo. Ela só dá umas pérolas com a gente, sabe, gente? Faltando um dia pro evento, ela pediu pra gente fazer alguma coisa. Sabe, é só isso. Ó, eu não chamo atenção no microfone. Devia, pastora. Eu apoio você começar Eu não a fazer. chamo atenção no microfone. Eu sou ética. Eu sou, assim, educadíssima. Aí, mas é claro que as pessoas logo veem na minha cara que eu não tô gostando de alguma coisa. Sim. Sim. Né? Mas vamos lá pra pergunta. Eu já falei, né, como que foi Sim. a questão do meu pai e tudo. Mas alguém pode até perguntar se eu me frustrei pelo fato de ter aberto mão da minha carreira de cantora para pastorear. No momento, para mim, foi uma transição tranquila, né? Não teve peso nem frustração. Tempos depois veio alguns questionamentos, mas um dia eu estava ministrando aqui a palavra e naquela ministração, Deus falou comigo e me deu a resposta, né? Então, naquele dia eu pude entender que não era o tempo, que não era a hora, e o que Deus estava aguardando para mim era muito maior do que eu imaginava. Sim. Sabe, eu digo isso hoje com propriedade, pelo que Deus tem me revelado, pelo que Deus tem me mostrado, o que Deus tem falado, sabe, por meio de profetas, e a confirmação que tem vindo com o tempo. Então, tudo tem um preparo. Sim. E Deus sempre tem algo maior pra gente, né? Sim. Então, assim, para mim, estar aqui no altar hoje, pastoreando, tudo foi um treinamento. É um treinamento, até eu sempre falo que quando acaba o culto, eu atendo as pessoas aqui na fila. E até isso é um treinamento, e Deus tem me mostrado, né? É um treinamento para aquilo que Deus tem para mim. Então, é tudo o processo que a gente tem que viver, e o que a gente tem que viver, a gente não pode pular o processo. Sim. Então, eu sei que um dia Deus vai realizar esses sonhos, esse desejo do meu coração, mas hoje eu vejo que o que Deus tem para mim é muito mais além do que isso. Então, essa transição desse chamado, essa mudança de trajeto no meio do caminho, foi encarada com muita aceitação. Leveza, né? Muita leveza. É igual, tem uma frase que fala, né, que tudo aquilo que vem de Deus nos traz paz. Exatamente. Então, acho que foi exatamente isso que aconteceu com você, né? Veio uma paz de uma certeza, Deus tá cuidando de tudo, Ele sabe aquilo que é melhor pra mim. E aí, você falando agora sobre futuro, né, sobre aquilo que Deus já te mostra, dá um spoiler pra gente aí. Meu Deus! Do que você tá planejando fazer com a nossa igreja nesse 2026, projetos para 2026. Muitos projetos, o pessoal, né? Ficar com uma ansiedade, sabe, um desejo. A gente já vai começar agora, janeiro, com festa. Nós vamos ter 3 dias de comemoração do aniversário da igreja. Final, 46 anos, né? É tempo, né? É a mesma idade que eu. Fofa. Ela nasceu na igreja, literalmente. A igreja nasceu em janeiro, eu nasci em abril. Nasceu com a igreja.
Que igreja não se abre, igreja nasce. Nasce. A igreja nasceu em janeiro, eu nasci em abril, nascemos juntas. Sim, verdade. Tem esse, né? Dá mais spoilers aí, pastora. Tem muitas coisas que eu tenho dito para vocês, que é um tempo de realinhamento. Sim. De alinhamento, é um tempo de reorganizar a casa, né? E eu estou seguindo muito essa linha. Por isso que nós iniciamos com propósito de oração e de jejum, porque realmente, de fato, nós estamos consagrando a nossa vida a Deus. Sim. Para ouvir a voz de Deus e entender o que Ele tem para gente. Sim. Então, eu procuro seguir muito a direção do Espírito Santo. Eu não levo a obra como algo mecânico ou algo profissional. Eu não tenho essa visão. Sim. Eu tenho muito temor nesse sentido. Então, esse tempo eu vejo como um tempo de realinhamento, de reorganizar pequenos detalhes até. Sim. Para que a gente possa receber o novo de Deus. Sim, e até mesmo, gente, isso daí de comemoração de 3 dias de festa é um plano da pastora, ó, de tempo. anos. E só agora que deu certo, agora né? Que já está tudo certo, igreja convidada, pastores que vão ministrar convidados. Tá vendo? Deus cuidou de cada detalhe. Então, tá aí um projeto que tinha, né? A gente já desejava há muito tempo e que vai acontecer em 2026. 3 dias comemorando 46 anos da nossa igreja. É tempo, hein, pastor? Aí depois em abril vocês comemoram o meu. Aí, em abril a gente faz 46. Uma surpresa pra ela. Então, o primeiro projeto aí é esse, né? E aí aniversário da igreja. Os demais, a gente vai indo, seguindo na direção de Deus aí. Porque Deus, de repente, no meio do caminho, pode nos surpreender de maneira extraordinária. Sim. Né? Então... Sim. Então, se você quer acompanhar, venha para nossa igreja. Venha para a igreja que vamos viver emoções juntos. Juntos, tá? E o pastor, ó, mandaram uma pergunta aqui, que falaram assim, que é uma pergunta polêmica também. Eita! Polêmica. Bora. Não queriam nem que eu falasse, mas eu vou falar porque agora eu quero saber. Mandaram assim, ó, qual é o seu jovem preferido? Meu filho, ela vai falar. O meu bebê. É claro que é meu bebê. Que aí ninguém vai falar que eu sou puxa-saco. Meu bebê. Eu vou expor quem pediu pra eu fazer essa pergunta. Quem foi? Larissa, tá? Ah, tinha que ser. Foi Larissa. Foi Larissa. Tá, é meu bebê, claro. Olha o que meu bebê faz, gente. Um dia comum, eu na minha casa, arrumando a minha casa, ele me chega com um buquê de rosas. Como não ser o preferido? Como não ser o preferido? Tem que ser ele, meu gente. Bebê. Agora, pastora, a gente já tá finalizando. E todo mundo faz. Que pena. Tava bom, achei que ia ser umas 2 horas. Tá pouquinho tempo a gente aqui. E se deixar, a gente fala bastante. Juntou nós duas, conversa para 5 horas. Eu só quero deixar uma ressalva aqui sobre chamado. Uma coisa que eu lembrei que eu achei muito importante. Lá no início, quando meu pai partiu, e eu comecei, para mim foi tudo muito novo a questão do chamado. Sim. Eu tive 2 pastores amigos nossos que me falaram 2 coisas importantes. O primeiro, um dia, um senhor já, um pastor muito idôneo, ele disse para mim: filha, no início do seu ministério, Deus vai te carregar no colo. Depois ele vai te colocar no chão para você andar com as próprias pernas. E realmente, de fato, isso aconteceu. No começo, tudo flui com muita naturalidade, com muitas coisas novas, diferentes, bênçãos. Depois você vai ter que colocar a mão na massa. Isso tem acontecido. O segundo pastor, um dia, ele falou para mim: Márcia, você tem o mesmo chamado que seu pai? Porque isso é interessante eu falar, porque às vezes as pessoas olham para mim e querem ver em mim o meu pai. Sim. Principalmente os irmãos que vieram junto com meu pai. Sim. Esses irmãos mais velhos na igreja. E havia uma certa cobrança nisso também. Só que eu sou uma pessoa e meu pai é outra. Para você ver que até meu pai entendia isso, que meu pai, antes de partir, ele falou para Vera assim: Deus deu para mim o ministério e eu vou devolver para ele. Sim. Então, meu pai, ele não veio aqui na frente, intitulou oficialmente diante da igreja, eu como pastor, ele entregou para Deus. E Deus que veio e fez dar continuidade no ministério. Sim.
Então, o pastor perguntou para mim assim: o seu chamado é o mesmo do seu pai? Eu silenciei e disse: não, não é, porque o chamado do meu pai era dele, o meu é meu. Sim. Então, muitas vezes as pessoas se confundem nisso, né? E querem encontrar em mim o que o meu pai era. Por exemplo, meu pai era um homem muito usado por Deus, Deus usava ele muito com o dom de revelação. Ele olhava para a pessoa e falava tudo o que estava acontecendo com a pessoa. Eu olhava aquilo, eu achava o máximo. E ainda mais me sendo filha dele, né? Eu falei, Eu sou filha nossa, dele, gente. eu quero ser igual, mas Deus não me deu esse dom, né? Eu percebo que hoje Deus me deu o dom da profecia na oração, mas da revelação não. Então tem dons que Deus me deu, não deu para meu pai, deu para meu pai, não deu para mim. Então Sim. são pessoas diferentes. Sim. Então os chamados são diferentes. Embora esteja sendo exercido no mesmo ambiente, mas são coisas completamente diferentes. E até mesmo para não depositarem isso nos seus filhos também, Exatamente. né? Não é porque você é pastora que seus filhos necessariamente vão ser um pastor. Exatamente. Eles podem estar na igreja fazendo outras funções e não sendo necessariamente um pastor, né? Então é para também não colocarem esse peso neles, né? É aquela frase que você sempre fala, né? Filho de pastor não é pastorzinho, né? Então é muito importante você falar isso também para as pessoas não colocarem esse peso, nem essa carga. E eu acho que isso também colocam até mesmo num casal, né? Por exemplo, nossa, mas você é uma pastora e ele não é? Como assim? Então as pessoas elas gostam muito de comparar uma com as outras, né? E esquecem que cada um tem um chamado, cada um tem uma missão, cada um tem os seus dons e é aquilo que Deus quer para aquela pessoa. Exatamente. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu processo. Sim. Então, Deus ele trata conosco como indivíduo, né? Sim. Individualmente, personalizado. Então, sim. Agora, pastor, pra gente finalizar o nosso podcast, que a gente já sabe até o nome, né? Vamos dar um spoiler para as pessoas? Surgiu agora! Surgiu agora a gente conversando. Não, surgiu no caminho. Eu tava vindo pra cá e tava matutando. Palavra de velho, né? Estava pensando e veio esse nome. Pode falar, pastora. Você que é a pastora. Pode, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Então é um projeto de falar da nossa vida, né? Sim. E falar um pouquinho, por que não? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então sim. Pode Ebenezer, pronto. Pode Ebenezer. E ó, gente, vamos valorizar. Olha que lindo aqui o cenário, olha que chique. Aguinha, petiscos, né? A Júlia até reclamou que eu não comia uva, mas deixa eu falar, depois eu como a uva. Depois ela come, né? Fica em paz. É porque eu tô em jejum, não pode comer o salame que ela trouxe. Mas no próximo eu como salame. No próximo ela come. Porque, gente, ela tá numa fé tão grande, tá ali no jejum de Daniel, entendeu? Pra gente viver as promessas de Deus pra esse ano. Exatamente. E aí, pra gente finalizar o Pod Ebenezer, pastora, você tem algum versículo que quer falar para as pessoas e quer fazer uma oração para quem tá assistindo a gente? Abençoar a vida daqueles que estão vendo? Um versículo que eu sou apaixonada desde muito criança. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não fatigarão, mas voarão com asas como águia. Amém. Esperar no Senhor. Esse é o segredo da vida cristã. Sim. Principalmente num tempo que a gente vive onde falta tanta perseverança. Sim. Facilmente a gente desiste. Mas esperar no Senhor, diz o salmista. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Então, esperar em Deus é o segredo. E é difícil para essa geração agora esperar por a gente ter tudo na hora, né? A ansiedade dominou. Sim. Então, hoje, falar para um jovem, por exemplo, uma criança já não entende, não aceita falar, espera. Sim. Um jovem, hoje, com todo esse avanço que a gente vive, essa vida frenética, esperar. E esperar em Deus é desafiador, né? Sim, que o porque tempo tem um de silêncio, Deus, né? E a gente não vê. Não, e o tempo de Deus, gente. Eu sempre falo, Senhor,
Aí no céu não tem tempo, e aqui tem data para pagar os boletos, aqui tem hora, aqui o negócio é diferente, então dá uma agilizada aí, A gente tem né? vontade de saber qual é o seu Kairos, Senhor. Qual é o seu Exato, tempo? exato. Tem coisas que são instantâneas, né? Sim. Deus responde assim. Eu já tive experiências de coisa que eu falei, Deus, tal coisa. De repente, no mesmo dia a resposta veio. Só que nem sempre é assim. Tem né? coisas que demoram anos. Tem coisas que passa o tempo e a gente está ali esperando. Sim. E muitas vezes nós ficamos no será. Sim. Mas uma coisa que a gente vê na palavra, que o Senhor, a palavra dele passará os céus e a terra, mas aquilo que ele falou jamais vai passar. Amém. Então esperar vale a pena. Esperar. Então vamos esperar, né, gente? Vamos As esperar. promessas que tem para esse ano de 2026. Eu estou esperando e eu creio que eu vou viver todas elas. Amém. Pois Salmo 121, guarda de Israel, não dorme nem cochila. Exatamente. É a palavra profética deste ano. O guarda de Israel, que não dorme nem cochila. Amém. Então vamos finalizar, pastora? Você Com vai fazer uma oração para nós? Uma Amém. oração. Vamos lá. Pai bendito e amado Espírito Santo, te damos graças porque realmente, de fato, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu quero, Senhor, interceder por aqueles que estão me ouvindo neste momento, nos assistindo, que a graça do Senhor, que tem cuidado de nós, a graça do Senhor, que tem sido tão viva em nossas vidas, também possa se estender na vida de todo aquele que clama por Ti, que se posiciona na Tua presença. Que venha um tempo de refrigério, de restauração, promessas cumpridas. Que venha um tempo, Senhor, de vitórias ao Teu povo. E um tempo em que haja unção nova, óleo fresco. E haja, Senhor, o renovar das forças e do ânimo, para que possamos aprender a esperar no Senhor. De fato, venhamos esperar no Senhor e viver o privilégio de saber esperar num Deus vivo, que cumpre aquilo que promete. E em tudo, Senhor, nós te agradecemos, em tudo é seu nome que será glorificado. Amém. Amém. Então, vamos esperar no Senhor nesse ano de 2026. Então, Amém. até a próxima Pod Ebenezer, né? E eu quero parabenizar a mídia da igreja. Gente, vocês são 10, maravilhosos. Quer falar de projetos? A mídia está assim, na frente de projetos maravilhosos. Que Deus possa continuar usando vocês, abençoando. E, gente, vamos valorizar o trabalho da mídia, por favor. Amém. Então, obrigado, pastora, por ter aceitado. O prazer contar foi um meu. pouquinho da sua história pra gente. E tem tanta coisa para contar que ela disse que não podia ser de 2 horas, porque tinha que ser de 2 horas. Então, na próxima vez, a gente chama ela de novo, gente. Tchau, gente. Fica na paz. Deus até abençoe. O próximo Pod Ebenezer. Tchau.